E aí, galerinha, professor Mariano Júnior, mais uma dica importante relativa a quê? Rupturas políticas na história do Brasil. Agora o quê? Revolução de 1930. Por que a revolução está entre aspas, professor? Foi um golpe de Estado. E por que chama revolução? Porque quem deu o golpe de Estado chamou de revolução, passou 15 anos no poder, consolidando o termo, e os governos que vieram após ele, uma boa parte era de seus aliados, e a galera meio que foi se esquecendo, né, que havia sido um golpe de Estado. O que é que aconteceu para que ocorresse essa ruptura política? Uma grave crise na Primeira República. Uma crise generalizada em todos os setores da existência humana, social, econômica e política, desestruturando o modo que se vivia naquele momento histórico e tendo que se inventar uma nova forma de viver, ou decidiram que era hora de inventar. Crise social. Você tinha um aumento do desemprego nos setores ou nas áreas urbanas e uma dificuldade do indivíduo buscar meios de sobreviver, tanto no campo quanto na cidade. O trabalho não dava para se alimentar, não dava para morar, não dava para o indivíduo existir. E aí, dessa maneira, você tem uma profunda crise social, representado pelas greves, paralisações, revoltas, saques aos armazéns de comida, tanto no campo quanto na cidade, tal desespero que as pessoas viviam. Os sindicatos aumentaram em quantidade de sindicatos e na adesão de trabalhadores aos mesmos. Por quê? Porque os sindicatos, na visão dos trabalhadores, se mostraram bons representantes de suas pautas. É simbólico também a fundação do Partido Comunista Brasileiro, PCB, em 1922, mostrando a influência da política de esquerda europeia que chegava agora ao movimento operário brasileiro através do comunismo. O anarquismo por aqui já era bem forte. E o tenentismo, que eu tanto poderia colocar aqui como crise social, como também na crise política, porque é um movimento, o tenentismo, é um movimento político, militar, mas contou com apoio civil, de insatisfação dos jovens oficiais contra a corrupção, a roubalheira, o abuso de poder, tudo que os latifundiários, que os aristocratas praticavam com total liberdade e tranquilidade no Brasil. Quebra de hierarquia, isso também marca o tenentismo, né? Jovens oficiais se opondo ao alto comando. Segundo ponto de crise, crise econômica. A economia brasileira cafeeira já vinha passando por dificuldades há um tempo. Dificuldades representadas desde 1906, via convênio de Taubaté, quando o Estado brasileiro passou a comprar o excedente de café. Eu sei que é marcante na memória do aluno pensar logo assim, eu lembro que Getúlio Vargas, depois que assumiu o poder, comprou o excedente de café para salvar a galera ali pós-crise de 29. Já vinha acontecendo. É óbvio que com a crise de 29, essa intervenção do Estado no mercado cafeeiro foi muito mais intensa, mas já havia essa superprodução do café. A quebra da Bolsa de Nova York atingiu a economia brasileira em cheio porque, nesse momento histórico, na década de 1920, estavam os Estados Unidos da América o nosso maior parceiro econômico, tanto para comprar o café como para financiar o café e outras atividades econômicas. Ou seja, se os caras quebram, a gente quebra junto. E foi exatamente o que rolou. E para completar, a cereja do bolo, que é a crise política. Há décadas, as oligarquias paulista e mineira se revezavam no comando da República do país, criando as políticas públicas e econômicas que fossem de seu interesse, beleza? E aí São Paulo decidiu que não iria mais querer essa aliança e lançou candidato próprio, Júlio Prestes. Minas Gerais ficou ensandecida, indignado porque foi enganado,
o Estado, as suas oligarquias, e resolveu apoiar um oligarca dissidente. Getúlio Vargas é um oligarca gaúcho, foi ministro de Estado, foi governador do Rio Grande do Sul, então senador, ele passeava por esse circuito oligárquico sem nenhum problema. Mas agora se apresenta com uma renovação, com um ar de reformas profundas. Vem ele do Rio Grande do Sul, apoiado pela Paraíba, o candidato a vice João Pessoa era da Paraíba, e Minas Gerais, representado por Antônio Carlos, seu governador, vai também apoiar Getúlio Vargas, que contou ainda com o apoio dos tenentes, que estavam envolvidos com a política, alguns sindicatos e alguns empresários. Poxa, professor Mariano, que candidato forte. Por que então ele perdeu a eleição para Júlio Prestes, se só tinha São Paulo? Não, cara, não tinha só São Paulo. São Paulo era apoiada por todas as outras oligarquias, fora essas três. Então você tinha Ceará, Paraná, Bahia, estava todo mundo aí com São Paulo. Se não na sua totalidade, na maior parte. Então Júlio Prestes acabou sendo eleito. Mas a eleição de Júlio Prestes trouxe uma agitação política e social que não se esperava. Porque quando o Júlio Prestes é eleito, ficou aquela ideia do mais do mesmo. Nada vai mudar. E aí os movimentos sociais vão às ruas, as greves aumentam, a ameaça de insubordinação militar se torna mais evidente. Essa fragilidade institucional estimulou Getúlio Vargas a fazer uma jogada arriscada, mas que deu certo, que foi o golpe de 1930, se utilizando de um subterfúgio, que foi o assassinato de João Pessoa. O seu candidato a vice foi assassinado por motivos políticos locais, e ele transformou isso numa conspiração nacional, afirmando, sem minhas palavras, que o presidente eleito Júlio Prestes e o presidente que estava no poder, Washington Luiz, também representando as oligarquias paulistas, haviam planejado o assassinato de João Pessoa. Uma coisa sem pé na cabeça, já que eles tinham ganho a eleição. Mas vamos lá, a narrativa de Getúlio era essa. E por conta desse crime, desse abuso de poder e da miséria que o povo vivia, Getúlio Vargas e seus aliados não poderiam se calar. Formaram suas colunas militares com apoio dos tenentes, né? Quem vai liderar essas tropas nessa pseudo-revolução foi Miguel Costa, que ao lado de Luiz Carlos Prestes, marcharam durante a coluna Miguel Costa Prestes entre os anos 1925 e 27, um militar respeitado, mas também um rebelde. E aí o Miguel Costa lidera as colunas militares, e antes que uma guerra civil acontecesse ou um golpe mais violento, acontece o inesperado. O alto comando das Forças Armadas Brasileiras, da Marinha e do Exército, eles oferecem uma aliança a Getúlio Vargas, que é feita, eles se comprometem a entregar o poder a Getúlio sem que haja combate, e eles mesmos se encarregam da detenção do presidente Washington Luiz, do presidente eleito Júlio Prestes, e aí Getúlio Vargas chega ao Rio de Janeiro para tomar posse e se tornar presidente daquilo que ele prometia ser o quê? O governo provisório. O governo provisório longo, né? O cara foi cheio de artimanhas e coisas não muito corretas, permanecendo no poder por 15 longos anos, dando início a um novo período da nossa história, que é a chamada Era Vargas, ok? Foco, vai dar certo. Um abraço.